quente pelando, bomba no Atlético, jogadores chegando e, claro, rodada no Campeonato Brasileiro. Ao meu lado, Thiago Valu e Guilherme Souza. E de primeira, Guilherme, tem informação quente, bomba no Atlético? Um abraço, Lucão, Valu, a quem nos acompanha. Pois é, chegando aqui no preliminar e com uma informação quente de mercado do Galo. O Galo que nessa sexta-feira anunciou o Fred e também o Castanho e agora está em busca de um atacante. Já está conversando com alguns nomes. A prioridade, inclusive, era zagueiro, né? Já que perdeu o Lianco. Mas pela nossa informação, o Atlético não deve buscar zagueiros nas próximas semanas. Mas atacante, o Atlético está assim monitorando o mercado, principalmente na posição de centroavante. E o Atlético buscando esse fazedor de gols, está avaliando inclusive de chegar antes dos confrontos da Copa do Brasil. Boa tarde, Valuzeiro. E é por aí mesmo? É uma posição que o Atlético precisa se reforçar? Ô Lucas, boa tarde pra você, boa tarde pro Guilherme, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no preliminar dessa sexta-feira. Vou começar pela parte boa para o torcedor atleticano que esperou demais, né, por essas notícias, principalmente a contratação do Fred, com um final feliz pro Atlético e pro atleticano, uma contratação realmente enorme que dispensa qualquer tipo de ressalva pela carreira do Fred, pelo nível de jogador que ele é e junto com ele, Fred, falando a respeito do Castanho, né? Um jogador que eu considero uma contratação muito boa, não vive o seu melhor no River Plate, mas tem capacidade de recuperar aqui no Atlético. Agora, com relação a zagueiro, o Atlético, para mim, tem a obrigação de ir ao mercado buscar um zagueiro. Tem a obrigação de buscar um zagueiro. O Atlético perdeu o Lianco, que é o zagueiro que estava jogando pelo lado esquerdo, improvisado, graças ao fato do Vitor Hugo não ser um zagueiro que, apesar de canhoto, desempenha aquilo que o Atlético precisa. Vamos lembrar, né? Um pouco antes do período da Copa do Mundo, o Alonso, já negociado, era o titular da posição. E imaginávamos que quando o Alonso fosse jogar nos Estados Unidos como foi, quem assumiria esse posto é o Vitor Hugo, não é? Então eu acho muito preocupante. É claro que é um dia para o torcedor do Atlético realmente ficar feliz com essas contratações, com esses nomes que o clube anunciou de maneira oficial. Agora, a gente está falando de um zagueiro hoje que é titular no Atlético e que não era sequer a primeira opção no banco de reservas. Pois é, o tamanho e a gravidade do jogo. E antes do Gui, gente, só pedir pra já chegar, deixar o like, se inscrever que não inscreveu, porque tá só começando. Daqui a pouquinho tem Achei o HG Play Hard que você conhece, com o HG, com o seu grande elenco. Então já vamos deixar o dedo no like aí, que hoje o programa tá quente. E mais do que quente, pelando. Ô Lucão, mas a gente tem que ressaltar que pode não ser uma decisão definitiva, né? Porque, por exemplo, o Atlético disse no início aí da janela que não colocaria dinheiro, colocou na operação do Fred. Então, cara, pode ser que daqui a pouco o Atlético entenda que tem sim que buscar um zagueiro. Mas daqui a pouco pode ser tarde, sim, Guilherme. A gente tá 17 dias. Sim. Todas as forças. Eu entendo que o Atlético precisa de lesão do Lianco é uma lesão complicada. A lesão do Lianco é a lesão de um titular, gente. Importante. Dentro de um elenco que tá muito curto. Então faltam 17 dias hoje. Quando virar a semana que vem, quando a gente chegar na segunda, são 2 semanas pro mercado fechar. Então, não sei se é estratégia do Atlético. Você trouxe a informação importante. Tá atrás de atacante. Ué, mas não chegou um atacante agora? Recentemente, o Borbas? Desculpa, a prioridade neste momento no Atlético, eu não entendo que seja chegar a atacante. O Atlético precisa de atacante também. Ponto. Precisa também. A prioridade virou um zagueiro. Ou você, atleticano, que está nos acompanhando, fale aí no chat. Se você se sente seguro com o Vitor Hugo jogando ao lado do Tressoldi, se o Atlético se for escalado com 2 zagueiros, como foi na partida contra o Remo, a gente sabe que é algo fora da caixa. Geralmente o Domingues coloca 3 zagueiros, tá? Você, torcedor atleticano, não tem enquete não, mas responde aí, de maneira genérica. Sente confiança no Vitor Hugo para os próximos desafios que o Atlético tem, principalmente dentro dos próximos 30 dias? Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana? Ô Valu, e é importante a gente ressaltar que o Lianco já vinha fazendo uma função quebrando o galho, né? Pelo lado esquerdo. O Atlético não buscou um zagueiro canhoto e perdeu um zagueiro canhoto, que é o Júnior Alonso. E o Léo Duarte, que veio, não faz essa função, até pode fazer daqui pra frente, quem sabe. Mas o Léo Duarte não tem previsão de retorno ainda. E o Atlético tem 2 clássicos batendo a porta, clássicos decisivos de Copa do Brasil, de mata-mata,
E, cara, o Vitor Hugo não me parece esse jogador que passa essa confiança toda. E além do Fred, que o Valu pontuou, o Atlético também anunciou há pouco a chegada de Kevin Castanho. Oficializou, né? O Kevin já estava em Belo Horizonte. Chega, farda e joga, Valuzeiro? Então, chega, farda e joga sim o Castanho. Vamos ver em que estágio ele está, né? Diferente do Fred, a gente sabe que esse estava jogou nessa semana. Esse aí a gente não tem dúvida. Apareceu no bid, vai pro jogo e tá pronto para ser utilizado. Vamos ver se o Castanho tomara para a utilização do Atlético, que ele já esteja disponível. Entendo sim que é um jogador que começo imediato, igual quando você é contratado para a empresa, tá lá assim no contrato, né? Início imediato, principalmente se tratando do meio-campo, né? Finalmente, hein? O Atlético resolve janelas importantes nesse meio-campo. Ô, Lucão, então para nossa audiência que chegou agora, né? A informação que trouxemos no início do preliminar de hoje é que o Atlético deve ir ao mercado por atacante. O Atlético já está monitorando alguns nomes, já está mapeando o mercado dentro dessa janela na posição de ataque. Então o Atlético, nesse momento, considera que a prioridade é buscar um atacante. Então nos próximos dias aí devem surgir alguns nomes, mas a informação que a gente tem é que o Atlético vai sim buscar um atacante. E aproveitando, Guilherme, quem que sai do time pro Castanho e o Fred jogarem? Cara, eu tô com o que eu falei com o Valu ontem sobre o Fred. Eu acho que o Vitor Hugo sai. Eu acho que o Bernard não sai do time. O Bernard hoje é o titular absoluto, assim como o Everson. Depois que o Domingues recuperou o Bernard virou um jogador fundamental pro esquema. Eu não vejo o Bernard saindo. Eu acho que sai o Vitor Hugo. Agora, pro Castanho, eu acho que tá mais fácil definir ali. Cara, a turma ali de trás ali não vem se firmando, né? Eu acho que ali pode escolher. Você não prefere o Thomas Pérez, não? Não. Ah, que isso. Tá pegando muito no pé do nosso argentino. Não, eu acho que é um jogador que pode ser lapidado, pode melhorar, mas não vejo hoje ele tomando a posição do Castanho, né? Eu acho que tinha que lapidar algum jovem que tá subindo da base, não sei se o Valuzeiro concorda. Eu acho que o Thomas Pérez hoje agrega muito pouco. Não é um jogador ruim, mas acho que agrega muito pouco e não resolveu, e eu acho que não vai resolver o problema do Atlético. Mas a realidade agora é que o Atlético correu atrás, foi no mercado, se reforçou. Eu acredito sim que muda de patamar com esses dois jogadores. A gente não tá falando que o Atlético tá entre os 4 melhores times do Brasil agora. Não é isso. Mas o Atlético vem sendo competitivo com o que o Barba tinha em mãos. Com um elenco mais curto, com algumas limitações. Agora com a chegada desses dois reforços que chegam com o status de titular e com a perspectiva de chegarem novos jogadores, o Atlético pode sim almejar coisas maiores na temporada, principalmente em Copas. No Brasileiro pode tentar se aproximar ali do grupo que vai para a Copa Libertadores, não é nenhum absurdo, mas eu vejo o Atlético muito competitivo. Com o que vem mostrando neste momento e com a perspectiva da chegada desses reforços, de conquistar coisas maiores nesse restante de temporada, especialmente na Libertadores e na Copa Sul-Americana. É por aí, Valu, o torcedor do Atlético pode sonhar com coisas maiores em 2026 ainda? Ô Lucas, então, vamos lá. São duas peças muito importantes que estão chegando ao Atlético. Uma muito boa, que eu considero o Castanho, e outra excelente, excepcional. Tava até falando hoje na Band que um jogador deste nível no meio-campo do Atlético eu não via desde Zaratio, desde Nacho, tá? Alguém vai perguntar, e o Scarpa? Cara, eu acho que o Scarpa nunca aconteceu do tamanho que ele chegou pro clube, ponto. Então, você concorda que é a maior contratação pós-Hulk? De tamanho? Não, aí não, porque eu acho que quando o Nacho mesmo vem do River Plate, ele vem... Ele chega junto com o Hulk, né? Mas então vamos mudar a pergunta. Grande, assim. Desde 21, é a maior? De meio campo, sim. De ataque, eu acho o Paulinho. Foi um movimento à época quando o Atlético fez pelo Paulinho. Eu falei, nossa, que outro grande nome que o Atlético... O Paulinho não tava embaixo no Leverkusen. Outro grande nome que o Atlético trouxe, tudo bem, não jogou, né? Não rendeu, mas foi o Diego Godin também, né? Um grande nome. Sim, verdade. De nome, a gente tá falando de nome, viu, gente? Sim. Não tá falando de rendimento, não. Então, assim, eu acho que, lógico, expectativas serão criadas de um jogador que chega e é excepcional pra mim, o Fred, mas... É o que eu brinco, né? E é onde muita gente fica com raiva. Futebol não é um videogame, as coisas não
não são simplesmente você colocar um jogador numa equipe, igual você falava aí com o Guilherme. No contexto hoje do que o Atlético joga, eu entendo que o Fred precisa de jogar no lugar do Bernard. E aí, o que você faz com o Bernard? Sai Bernard? Que tá encaixado hoje, né? Não é assim que funciona. O técnico, eu acho, até falei, inclusive hoje no dia também, que o Domingues vai experimentar, sim, novas formações com esse Atlético. Vai voltar a colocar o Atlético, para mim, em um 4-4-2, em um 4-1-4-1, como ele colocou contra o Remo. Pô, contra o Remo, um jogo importante daquele. Sem 6 titulares, ele colocou nessa formação. Por que ganhando mais gente e com a qualidade dessa gente que ele tá ganhando no meio-campo, ele não vai experimentar? Então, eu acho que as perspectivas do torcedor... O torcedor atleticano tem que pensar o seguinte: com esse time justo, com as carências que o elenco já tem, o Domingues está conseguindo ser competitivo. O Domingues, ganhando mais qualidade. Tá vivo nas Copas. Ganhando mais qualidade, ele pode melhorar a produtividade de ataque e fazer com esses jogadores, esses nomes. Não tem como, eles não vão piorar o Atlético. O torcedor atleticano não tem como passos serem dados para trás. Serão passos à frente. Como é que serão o ritmo desses passos? Daqui a pouco esses passos serão um trote, uma corridinha de um pace. Aí é necessário esperar um pouco para a gente observar como é que vai ser o encaixe. O torcedor do atleticano espera que o Fred, de fato, seja aquele cara que já nas primeiras partidas pareça que sempre jogou no Atlético, né? Mas a gente sabe que o futebol tem mais variáveis. Vamos observar jogo a jogo à medida que esses nomes forem utilizados.